O ano é 1909. Naquela época, graças ao grande rio Sergipe que cortava Aracaju, o remo era o esporte mais praticado, com forte apoio da elite. Em virtude da força do remo, um grupo de intelectuais, atletas da modalidade e pescadores da época resolveu fundar um clube de regatas. É aqui que começamos a navegar na história de um pioneiro que mudaria os rumos do esporte sergipano. Conheça agora a trajetória do decano da fundição, o Cotinguiba Esporte Clube. Sou campeão na bola e na raia, sou do time de valor, sou Cotinguiba com muito amor. 113 anos de história, pioneiro em diversas modalidades e um legado que fez o clube ser reconhecido como patrimônio cultural de Aracaju. Este é um breve resumo de um dos clubes mais tradicionais do estado, que viveu sob altos e baixos a partir de uma história que começa pelo Rio. Cotinguiba representa o pioneirismo do esporte em quase todas as suas modalidades. A começar pelo remo, porque quando ele foi fundado, o remo era coqueluche. Futebol não se falava. Então, o clube era dedicado ao remo. Começa aí. Em outubro de 1909, uma comissão liderada por João Carneiro de Melo convocou todos os que estavam interessados em fundar um clube de regatas. Na primeira reunião, realizada no dia 3, poucos compareceram. Por isso, o novo encontro foi marcado para o dia 10. E foi nesta reunião que a ideia se concretizou. Com a apresentação da ata, fundou-se o primeiro clube de Sergipe, com o nome Cotinguiba Esporte Clube, das tradicionais cores azul e branca. O dia foi formado por pessoas simples e por intelectuais. Pessoas simples como os metalúrgicos da época, que nós chamávamos de funileiros, porque eles modelavam o ferro e faziam as forquilhas para os nossos barcos. E por comerciantes, mas também foi formado por intelectuais como Gumercindo Bessa. Então, o Cotinguiba é uma novidade na construção, na sua autoconstrução de clube, na medida em que ele trabalhou com o metalúrgico, com pescadores, com intelectuais e com homens de um nível econômico mais alto. A sede do clube, localizada na Avenida Augusto Mainar, foi desde o início a casa do Cotinguiba. Na época de fundação do decano, o local servia como garagem dos barcos para as competições de remo. Remo em barcos apropriados, porque antes a juventude aí desse grupo que formou o Cotinguiba, eles improvisavam canoas com ferragens nas margens, com remos deles mesmos, remos ali, para ir e aproveitar essa beleza que é o estuário do Rio Sergipe. Então, antes de chegar o primeiro barco, que só chega depois da fundação do Cotinguiba, comprado fora do Brasil, que não fabricava ainda barco. Veio do Chile e fizeram a cota e compraram esse primeiro Iole A4 com patrão. Uma semana depois da fundação do Cotinguiba, um outro grupo resolveu criar um novo clube de regatas para efervescer as disputas. É neste contexto que surge o Clube Esportivo Sergipe. Assim, começou um período de muitos confrontos e muita rivalidade na história do esporte sergipano. Quando chegou o primeiro barco, o grupo inteiro da fundação, da compra, depois da fundação teve a compra, o barco chegou, teve que ser despachado na alfândega, demorou um pouco, mas chegou. Aí saiu a primeira guarnição para um passeio até a Atalaia Nova.
E demoraram muito a voltar. E os outros ficaram contrariadíssimos. Quando voltaram, os outros ficaram zangados. E decidiram fundar outro clube na semana seguinte, bem pertinho, a 100 metros de onde era, não é aquela sede, aquele mesmo local, mas a sede era um barracão. Eles fizeram um e fundaram o Clube Esportivo Sergipe. Aí a rivalidade dos dois permaneceu sempre. Em 1910, ocorreu a primeira competição entre os clubes de regatas, torneio que foi vencido pelo Cotinguiba, o primeiro campeão da modalidade. Teve a primeira competição não oficial, que foi um barco, que não era ainda um barco apropriado, e dizem até que o Clube Esportivo Sergipe saiu vitorioso com um barco chamado Nereida, mas não era um barco ainda de competição. Mas no primeiro campeonato, o Cotinguiba foi campeão, vencendo as guarnições do Sergipe e outra que se formou no bairro Industrial. O remo seguiu como o esporte mais visado durante muitos anos. Este cenário só começou a mudar no ano de 1916, quando o futebol começou a atrair o povo sergipano. Foi neste ano que o Cotinguiba aderiu ao futebol. E tudo começou aqui, na antiga Praça Pinheiro Machado, atual Tobias Barreto. Graças à forte influência do almirante Aminta Jorge, um grande apaixonado por futebol, o clube resolveu adotar o novo esporte. Seguindo a linha do decano, o Sergipe também montou sua equipe, levando a rivalidade da água para o campo. Em 1916, houve o primeiro confronto entre Cotinguiba e Sergipe, vencido pelo time vermelho e branco. Em 1918, foi realizado o primeiro campeonato sergipano da história. Com o seu tradicional uniforme azul e branco, o Cotinguiba montou um bom time e se sagrou o primeiro campeão sergipano ao vencer o rival Sergipe. O Cotinguiba já contratou alguns atletas de Salvador, que não eram, mas eram bem bons. A gente corria atrás da bola. 2 anos depois, o clube conquistou o segundo título. Foi um torneio conturbado em que o Sergipe até abandonou a competição. No final, o decano da fundição se sagrou campeão ao vencer o Industrial por 2-0. Essa rivalidade permaneceu durante anos, até que esse pioneirismo do Cotinguiba aí é dele e do Sergipe, sim, mas ele é quem primeiro vence as partidas, tem um time melhor de futebol. Em 1923 veio o tricampeonato sergipano de futebol. Restaram novamente a Cotinguiba e Industrial decidirem o título. Em jogo polêmico, em que o time adversário saiu de campo antes do fim do jogo, o decano venceu por 2-1 e conquistou novamente a taça. A partir deste ano, o Cotinguiba iniciou um longo jejum de títulos no futebol e voltou a conquistar o campeonato sergipano somente em 1936. Mas este é um dos temas do nosso próximo episódio. Fique ligado! Sou campeão na bola e na raia, sou do time de valor, sou Cotinguiba com muito amor.